Boa noite, boa noite. Vamos começar a falar sobre mitos e verdades sobre o coach. Vou falar pela minha experiência, que eu achava que o coach era exatamente alguém que queria ser psicólogo e não conseguiu. E ficou frustrado com isso, né? Então, vou estar falando aqui sobre os mitos e verdades. Eu vou chamar meu amigo aqui, Ramiro, que já está aqui, que é o meu convidado especial. Ele é psicólogo e master trainer da Febracis. E nada melhor que ele para explicar. Fala, amigo! E Olá, aí? amiga! E aí, pessoal? Boa noite, É boa noite. Uma honra estar aqui com vocês. um prazer imenso ter o meu treinador numa live. Pensa! É isso aí. Tamo junto. Pessoal, ó, enquanto a Angélica está apresentando aí, começando a falar do nosso tema, falando um pouco do que ela acreditava antes, vou clicar no aviãozinho aqui, chamar todo mundo para essa live. Todo mundo, a Ex mesma coisa aí, ó. Chama, ex traz a turma aqui, né? Que essa live exatamente. vai ser luz. Vai ser, né, Ramiro? Eu falo que eu achava que coach era o psicólogo frustrado, que não sabia o que queria, foi pro coach. Usou o coach, né? Chegando lá para procurar uma cura minha, me apaixonei e vi que era uma coisa completamente diferente que eu imaginava, né? E é incrível, e você não saber do que se trata e ir pela opinião do outro, né? Você deixa de Aham. acelerar seu processo por muito tempo, né? Algo que poderia ser adiantar, né? Mas pelo um preconceito, a gente deixa de viver o extraordinário, né? Pois é, e você sabe o que eu tenho percebido? Bom, deixa eu me apresentar para o pessoal, deixa eu só terminar de mandar os Exata. aviõezinhos todos aqui. Eu já estou nos 50 aqui, mas vou chegar lá. Mas então, pessoal, enquanto eu vou mandando aviãozinho, e vou me apresentando aqui, mesmo sem ver vocês, pessoal. Daqui a pouco a tela vai aparecer, mas eu sei que vocês estão me vendo. Então, meu nome é Ramiro Soares, sou treinador da Febracis Belo Horizonte, Master Coach, psicólogo, né? Tem mais de 25 anos de psicologia clínica e empresarial, né? Sempre trabalhei com consultório, sempre trabalhei na transformação de vidas e negócios, com lideranças, com equipe, também com palestras e treinamentos. Então, é algo assim, a minha vida inteira eu sempre trabalhei com a transformação humana, com o desenvolvimento humano, com a ajuda às pessoas, tanto para elas saírem, né, tanto para elas saírem dos vales e desertos, das fases ruins das suas vidas, quanto para conquistar o que ainda não tinham conquistado. Então, isso é o que eu fiz a vida inteira. O que eu percebi, e aí vou falar um pouco, não só das crenças e do que a gente escuta falar sobre o coaching, mas vou falar um pouco sobre autoajuda, sobre psicologia, sobre livros para quem não gosta de ler livro, sobre o que eu percebo que é uma coisa que impede muito as pessoas de desenvolverem a sua vida muito mais do que poderiam. Na verdade, eu percebo o seguinte, que todos nós poderíamos viver uma vida muito melhor do que a gente vive. E todos nós poderíamos ser muito mais felizes, né? Nós estamos falando, depois eu vou entrar no detalhe, mas, por exemplo, hoje, a doença que mais mata no mundo é emocional, não é física, que é a ansiedade. Né? A Organização Mundial de Saúde ela publicou já esse ano que a ansiedade ela é a doença mais debilitante do planeta e saiu uma matéria um tempo atrás falando que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Além disso, a taxa de suicídio no Brasil entre os jovens está altíssima. As taxas de depressão também estão altíssimas. Então, se a gente for olhar, se a gente for pegar ansiedade, estresse, angústia, depressão, tipo assim, todas essas emoções tóxicas que afetam a mente do ser humano, né, elas são responsáveis por mais mortes do que todas as doenças e as outras coisas. Né? Então, a emoção hoje em dia, tipo assim, saber lidar com a emoção, ter inteligência emocional para saber lidar com as emoções é uma questão de vida ou morte. Mas o que é o grave da coisa? É que normalmente tem uma frase que fala assim, que o pior cego é aquele que não quer enxergar.
Então, infelizmente, as pessoas, a gente tem basicamente dois tipos de pessoas na face da Terra. Pessoas com mentalidade fixa e pessoas com mentalidade de crescimento. Entende? Por exemplo, quando a gente pensa, quando a gente não quer mudar, muitas vezes a gente cria um conceito do que a gente não quer. Entende? Então a gente pode, e a gente pode mudar de uma mentalidade para outra. Ter uma mentalidade fixa antes, igual eu tinha também, né? E sair para entrar para uma de crescimento. Então o que acontece? O que eu percebo? E aí eu vou puxar para o lado da arrogância, no sentido de que da arrogância é a pessoa achar que sabe, que é a mesma linha do preconceito. Entende? Porque o preconceito nada mais é do que a pessoa achar que sabe, da cabeça dela. Entende? E aí você fala, não, mas não é assim. Fala, não, não, é assim. Então, o que acontece? O fato da gente achar que sabe e não perguntar, não pesquisar, não perguntar para quem entende, não ir pesquisar no Google, não ir conhecer. O fato de achar que sabe de algumas coisas é uma crença limitante, por incrível que pareça. Entende? Então a arrogância, ela entra como uma crença que limita a pessoa de descobrir, e até de falar assim, não sei. Né? Outro dia eu estava usando um exemplo com os alunos lá na Fibracis, e falando exatamente, o pessoal está falando sobre o método CIS, né, sobre o quanto que transformou a vida deles, e o desafio de trazer pessoas que não querem mudar, dentro da família, dentro dos relacionamentos, das amizades, em outros ecossistemas no trabalho, tipo assim, o desafio de trazer quem não quer mudar, a pessoa que acha que ela já é ótima e não quer mudar nada, não quer aprender nada, ou não quer fazer nada, né, aquela turma que vira e fala, não, vai fazer você, quem precisa mudar é você que está reclamando, para mim está tudo ótimo. Sempre é o outro, né? Nunca é a gente, né? Sempre o outro. Então, eu estava usando a metáfora e falando o seguinte, falando, gente, se eu abrir o capô do carro aqui na porta, falar que está pifado e abrir o capô do carro, todo mundo vai passar e vai dar um pitaco do que acha. Vai entrar com preconceito. Sem entender nada. Se eu desligar um chip lá dentro, assim, eu sei o que está desligado. Mas eu botar o carro aqui quebrado, mas eu sabendo onde que está. E aí todo mundo que passa na rua não sabe, um monte de gente vai vir olhar e vai falar, nada, você não acha que é não sei o quê? Você não acha que é isso? Ah, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo outro, eu acho que é aquilo outro. Então essa coisa das pessoas, hoje em dia, né, de grande parte das pessoas, não assumirem que não sabem, né, eu lembro uma vez, teve um, não lembro o que foi, recente, teve não sei se era uma palestra, se era um treinamento, aí alguém perguntou alguma coisa que eu não sabia. Eu acho que foi lá na Chevrolet, não lembro. Aí eu cheguei e falei, amigo, isso eu não sei. Isso eu não sei, eu posso procurar, saber e te falo, mas se eu for te responder aqui, eu estou te respondendo o que eu acho. Porque eu nunca estudei sobre essa outra parte. O tema é esse, né? O tema é A, eu estou falando de B. Então, tipo assim, né? E eu percebo que com relação ao coaching, né? E todas, na verdade, todas as ciências de desenvolvimento humano, existe essa coisa das pessoas falarem o que acham. É igual política, é igual religião, é igual esporte. Né? Tem umas coisas quando o pessoal fala assim, política, religião, esporte não se discute. Lembra que antigamente o pessoal falava isso? Né? Que não se discute? É porque tem coisas que às vezes a pessoa não está predisposta a mudar. Né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo da política aqui, não vou entrar nisso agora não, mas quando eu converso, na verdade, quando as pessoas vêm conversar comigo sobre política, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, é igual se vier falar de esporte, eu pergunto assim, você está predisposto a mudar? Ou a sua opinião, por exemplo, essa sua posição política, ela é imutável? Aí se a pessoa vira e fala, não, isso aqui eu não abro, eu vou ver assim, eu falo, amigo, então vamos conversar. Você não tem o que conversar para quem tem uma mentalidade fixa. Entende? É perda de tempo. Na verdade, é o contrário. Você vai desgastar a relação para nada. Né? Então, o que é importante? Pessoal, e para vocês em casa, né, vamos fazer aberto a perguntas aqui. Ó, tem um balãozinho aqui do lado direito com interrogação. Então, se vocês quiserem clicar aqui no balãozinho, digitar sua pergunta e enviar, aí a Angélica vai receber lá, vai fazer a moderação, mas, né, porque aí
fica mais fácil da gente responder aos mitos e verdades sobre o coaching, sobre psicologia, sobre neurociência, sobre programação neurolinguística, sobre o que mais vocês quiserem saber que a gente saiba responder. Se a gente não souber, eu vou falar, amigo, isso eu não sei. Ah, qual técnica de cirurgia plástica que é melhor? Eu falo, amigo, isso eu não sei. Né? Não é a minha área de especialidade. Minha área é a mente, né? É a mente humana. A parte física vai ser com os médicos aí. E Né? nada melhor, né, do que você se deixar esse orgulho, né, de falar eu sei tudo e se permitir essas mudanças, né, Exato. Ramiro? E impede de aprender, né? O meu pai Isso. falava uma coisa, eu dava um exemplo nas palestras dele, falava o seguinte, que um copo, ele só tem utilidade se ele estiver vazio. Assim Uhum. como uma cadeira. Tipo assim, vários e vários objetos que a gente usa, a utilidade dele é o vazio. É o vazio que está aqui. Porque aí eu posso colocar algo, eu posso colocar uma água para eu poder beber. Agora, se eu tiver uma garrafa que ela é assim, sem ter onde colocar, só se eu for usar de peso de porta ou peso de papel, mas Exato. de garrafa ela não vai adiantar. E assim Exato. são as pessoas, né? Pessoas que estão cheias de tudo, que têm certeza de tudo. Tem um conhecido meu que né, às vezes, quando eu encontro, né, tipo assim, e aí converso, mas é um certo desafio conversar porque ele só tem coisa para ensinar, não tem nada para aprender. Ele só tem coisa para falar, não tem nada para ouvir. Que não seja assim, você tem razão. Entende? Então tipo assim, É o fica, famoso fica, que tudo que você vai falar, não, isso aí eu já sei. Não, eu já sei. Só que já não sei, coloca em prática nada, né? já sei. Entende? Então, né, no caso do coaching, pessoal, para vocês que estão em casa, entendam o seguinte: tudo que é comprovado cientificamente que funciona, funciona. Está comprovado cientificamente que funciona. Se dá resultado, funciona. E até um ponto importante: a realidade ela acontece antes da comprovação científica. Guardem isso. Por exemplo, vamos supor que eu chegasse antes da pandemia e falasse, gente, tem um vírus chamado Covid que faz isso, que faz aquilo, que tá, e eu vou falar, gente, olha lá vem o outro doidão falar de um vírus. Eu falo, gente, esse vírus se espalhar pode causar pandemia, fechar o mundo inteiro. Eu vou falar, nossa, o cara tá viajando na maionese, lá vem com esse papinho de coach. Então, assim, a realidade, ela às vezes acontece antes de eu conseguir provar cientificamente. Entende? Então, por exemplo, se a pessoa falar que a parede é dura, não espera uma publicação científica comprovando que é dura. Se você botar a mão e a parede estiver dura, acredite que ela é dura, mesmo sem a comprovação científica. Entende? Porque a realidade vem primeiro. A realidade, ela acontece, e aí os cientistas correm atrás para poder fazer pesquisa e comprovar cientificamente aquilo. Então, E o assim, que a você está realidade vem falando, primeiro. né, Ramiro? A gente vive essa realidade, né? Nos pilares da nossa vida. Você tem as suas mudanças, eu tive as minhas. Uma das mudanças que é visíveis, vamos dizer assim, aos olhos, é a questão da perda de peso, né? A nossa saúde. Sim, Então é algo, verdade. Esse né? fica bem claro, né? Que é uma forma visível. Ah, mas o que que você fez? Muitas vezes é mudar sua comunicação, a forma de você falar, né? Mudar essa comunicação. E são ferramentas que é usada dentro do coach, que ao olhar é coisa simples, mas que tem essa eficácia que você falou, né? As atividades ali, Exatamente. os rotineiros, que são coisas tão pequenas, tão simples, que muitas vezes as pessoas deixam despercebido. Ah, mas que isso aqui vai mudar na minha vida? Que isso vai fazer diferença? Faz uma diferença imensa quando você coloca em prática, né? Eu falo que eu de novembro para cá eu perdi 11 quilos, eliminei 11 quilos de forma assim natural, usando que as ferramentas do coach, né? Que são Uhum. ferramentas nada assim mirabolantes, nada é coisa simples, mas que muitas vezes deixamos por causa do, ah, não, eu já sei. Ah, não, isso aí não tem nada a ver, não. É o famoso não tem nada a ver. Ah, eu não preciso, né? E Exatamente. nós somos a prova que funciona, né? Que dá E certo. o simples bem feito funciona. É igual a pessoa que vira e fala, não, eu sei o que tem que fazer para ficar saudável. Falou, tá bom, amigo, eu não perguntei se você sabe, perguntei se está fazendo, né? Exatamente. É só, não, meia hora de caminhada, de corrida por dia, tá bom. E tá fazendo? Tá fazendo? Tem alguma coisa te impedindo, Né? né?
Então, o que que acontece? E vou abrir um parênteses aqui para a turma em casa, enquanto as perguntas não chegam. Ó, Emily Campos, minha amiga, Marcos, falando, ó, Lindona! o famoso já sei. Então, o que que acontece? Vou abrir um parênteses aqui importante, muito importante, que eu esqueci de falar logo no início, que é o seguinte. Separem coaching integral sistêmico da Febracis, que é a maior instituição de coaching do mundo, do resto do coaching tradicional e racional do mundo. Por quê? Porque são coisas diferentes. É igual se eu virar para você e falar assim, separe um Fiat Uno de uma Ferrari. Por quê? Porque são diferentes. Ah, mas é tudo carro. Eu falo, é carro, amigo. Os dois são carro, mas são diferentes. Entende? Então, eu gosto de deixar bem claro que quando eu falo de coaching, eu estou falando do coaching integral sistêmico da Febracis. O coaching funciona no mundo inteiro. O coaching dá resultado no mundo inteiro. Já é comprovado cientificamente que dá resultado, que é extraordinário, que é maravilhoso. Quem não conhece é justamente por não conhecer as pessoas que falam mal. Né? Por exemplo, outro dia eu fiz uma live com o Paulo Vieira e eu falei com ele. Ele perguntou a minha opinião científica, como psicólogo, como pesquisador, né? Como uma pessoa que trabalha nesse meio acadêmico e científico. E eu falei, Paulo, dentro do que a gente tem, né, no curso integral sistêmico da Febracis e do que já existe de estudos publicados, a única coisa que explica a pessoa falar mal de coaching ou de coaching integral sistêmico é desconhecimento. É realmente a pessoa ignora aquele conhecimento, ela ignora aquela informação, ela nunca leu, nunca pesquisou, tipo, ela está falando algo que ela acha, mas é um achar baseado nas coisas que a pessoa viveu durante a vida dela, baseado nela e só nela, sabe? Não no que existe pelo mundo. Por que eu falo para diferenciar o coaching integral sistêmico? Né? E aí, dentro disso, o treinamento do método CIS, que é o mais intenso de inteligência emocional, maior imersão, mas para separar o coaching integral sistêmico dos outros processos de coaching, das outras técnicas de coaching. Porque o coaching integral sistêmico, ele usa, né, integral, porque usa razão e emoção. Então, enquanto a técnica de coaching normal utiliza a parte racional, que seria em torno de 15% dos resultados da nossa vida, o coaching integral sistêmico, ele entra na inteligência emocional a fundo, ele vai integrar razão e emoção. Ele vai pegar 100% da sua mente para poder trabalhar na direção que você precisa ir, entende? E é sistêmico, é integral e sistêmico. Ele vai buscar todas as áreas da vida, incluindo as emoções, incluindo espiritual, incluindo saúde, parentes, conjugal, filho, social, servir, saúde, profissional, financeiro. Então, assim, junta todos aqueles pilares. Então, é muito diferente de quando você pega só uma metodologia de coaching que é só mais racional e focada para a realização de metas. Entende? Então, eu sei que entende, né? Porque é coach da Febracis. Mas para quem está ouvindo, eu estou falando para vocês em casa, pessoal. Então, assim, entendam que é como se fosse o coaching integral sistêmico. A impressão que eu tenho é que o Paulo Vieira pegou tudo que existia de mais poderoso na face da Terra, que estava comprovado cientificamente que funcionava, juntou isso tudo dentro do coaching integral sistêmico, fora a parte toda que ele já tinha estudado, que ele já tinha preparado, né? A nossa parte a gente coloca mais, o nosso over-delivery, e fora as coisas que ele foi desenvolvendo nesses 23 anos de Febracis. E que ele foi desenvolvendo cientificamente, ciência experimental, produzindo ferramentas, testando, vendo resultado. Aí tem o André Davin agora, que é neurocientista, que está aqui no time também. Então também traz mais comprovação. Para você ter uma base, né, o Paulo e o André Davin, eles publicaram, e eu acho que a esposa do André também, os três, eles publicaram um trabalho científico que é um dos trabalhos assim, mais acessados com relação à parte emocional com a pandemia, mostrando como é que o enriquecimento ambiental, né, durante a pandemia poderia minimizar esses sentimentos tóxicos e aumentar as emoções positivas. Então, assim, como é que as pessoas durante a pandemia
poderiam utilizar o enriquecimento ambiental, os estímulos positivos no ambiente, você estar em quarentena, estar isolado, e você mudando o seu ambiente, usar aquilo para mudar a sua mente. Olha que fantástico. Show. Né? Agora, e aí, quando eu falo do pessoal falar as coisas do que acha, né? É um estudo científico que está na internet gratuitamente. Mas e a preguiça, né? Oi? E a preguiça de pesquisar e vai pela opinião do outro, Não, né? e o país que menos baixou, o mundo inteiro está baixando e acessando esse estudo científico e achando maravilhoso e validando. O país que menos baixou na face da Terra foi o Brasil. Pois é. Entende? É o que mais então, tem assim, preconceito, aí, né? É drive, né? Tipo assim, é mentalidade mesmo. É mentalidade mesmo. Ô, Ramiro, né? uma das perguntas aqui é qual a diferença do psicólogo, da psicologia e o do coach? Maravilha. Outro dia eu estava fazendo uma live e me perguntaram isso também. Gente, a psicologia, entendam que todas as ciências de desenvolvimento humano, elas foram inventadas um dia e elas passam por evolução e desenvolvimento. Assim como um dia teve sinal de fumaça, depois um dia teve telégrafo, depois um dia teve correio, depois um dia tinha as mensagens a cavalo que os reis colocavam lá, selava com cera e mandava a cavalo para chegar no navio, para demorar um ano para chegar no outro país e tal, a mensagem. E hoje em dia a gente pega já eu fui pegar meu celular, tá aqui, né? Na frente, estou procurando ele aqui atrás. Então, por exemplo, e hoje em dia a gente tem o WhatsApp e a gente tem a live. Né? Antigamente não existia isso, por exemplo, sem celular e sem internet, era impossível eu e a Angélica estarmos aqui conectados virtualmente com todos vocês aqui assistindo e fazer isso pelo mundo. Então, as coisas passam por evolução. Né? Então, por exemplo, eu gosto de ciências vivas. O que é isso? Ciências que estão sempre se atualizando. Nosso celular não aparece assim, atualização do iOS, atualização do não sei o quê, atualização do modem. Aí muda um ano, aí agora é 5G, atualização do não sei o quê. Então, eu gosto muito, muito das ciências que se atualizam, né? que vão crescendo e melhorando e se modernizando. Algumas ciências são chamadas ortodoxas. Tipo assim, alguém inventou lá atrás e as pessoas querem seguir do jeitinho que inventou lá atrás. Se foi sinal de fumaça, é para usar sinal de fumaça até a morte. Mesmo que existisse celular, entende? Uhum. Nada contra, fica tranquilo, está tudo certo, cada um usa a ciência que quiser. Mas então eu vejo a psicologia e o coaching como metodologias válidas para transformação e desenvolvimento, cada uma com a sua pegada. Então, o que acontece? É como se fossem veículos diferentes para chegar, para sair do ponto A para o ponto E. Veículos diferentes para te levar para onde você quer. Tá? Como se fosse, imagina, bicicleta e avião. Ah, para ir na esquina, dá para eu ir de avião? Não, não dá, amigo. Não dá. Não dá, porque tem que ser de bicicleta ou a pé. Tem que ser algo que dê para ir na esquina. Aí, para eu ir para o outro lado do mundo, dá para eu ir andando? Fala, cara, tá, mas você vai levar a vida inteira. Então, o avião é melhor e tal. Então, são veículos diferentes. Então, o que eu percebo? Psicologia, em linhas gerais. As pessoas sempre, né, me procuraram no consultório. Quando eu ainda atendia com a psicologia, hoje em dia, eu vou deixar claro, eu migrei 100% para o coaching integral sistêmico. Né? Eu só atuo como coach e com coaching integral sistêmico e com palestra, treinamentos, né, CIS Assessment, análise de perfil comportamental, mas assim, a psicologia clínica e empresarial, eu parei. Agora é só coaching integral sistêmico. E um dos motivos que eu fiz essa transição é porque, desde sempre, a demanda das pessoas no consultório era buscando muita transformação em pouco tempo. Eles queriam transformação mais intensa, mais rápida. E o coaching integral sistêmico, ele tem essa pegada, né? As pessoas, quando elas mudam por forte impacto emocional, muda mais rápido do que quando é por repetição, né? Repetidas vezes ali ao longo de um longo período, né? Para chegar lá. Mas então a psicologia, normalmente as pessoas procuram quando elas estão com muita dor, muito sofrimento emocional, tipo assim, estão com a vida e as emoções muito disfuncionais. E a pessoa procura a psicologia normalmente para resolver isso, para ajudar a resolver as emoções e ajudar a reorganizar essa parte emocional e a vida. Ok? Então é isso. E aí depois que a pessoa resolve o problema, resolve o que precisar, aquilo que ela estava atravessando,
normalmente as pessoas param de fazer terapia. Devia até continuar, mas as pessoas param. Né? Então, na psicologia, eu vejo muito isso. É uma busca para resolver isso. E, claro, além disso, trata diversas patologias que só a psicologia trata. Só a psicologia e a psiquiatria. Né? Então, casos assim patológicos mesmo, né, diagnosticados, só a psicologia e a psiquiatria que trata. Coaching não trata nada disso. O que acontece dentro do coaching? Aí, dentro do coaching, é uma metodologia para te ajudar a sair de qualquer estado atual para qualquer estado desejado. E vai te ajudar a traçar um plano de ação para poder conquistar e realizar isso. E, na verdade, dentro do coaching integral sistêmico, a gente tem ferramentas para te ajudar, né, a identificar o que está te atrapalhando, identificar as crenças que estão atrapalhando. Agora, esse estado atual pode ser sofrimento intenso? Pode também. Pode ser que está tudo ruim, desmoronando? Pode também. Pode ser que a pessoa está com as emoções despedaçadas, com a vida despedaçada, e ela quer sair daquilo rápido? Pode ser também. Então pode ser do péssimo para o ruim, pode ser do ruim para o neutro, pode ser do neutro para o bom, pode ser do bom para o ótimo, pode ser do ótimo para o extraordinário. Então o coaching, ele funciona, né, em qualquer um desses aspectos. O que é o diferencial que a gente tem na Febracis? Eu não sei das outras instituições, porque, né, eu sou formado pela Febracis, não estudei nas outras. E não vou falar o que eu acho, porque é exatamente o que eu estou criticando desde o começo, né? O pessoal falar o que acha sem saber. Então, na Febracis, a gente tem uma ferramenta que se chama Estado Creche. E nessa, quando a pessoa chega, quando ela está muito assim, ela muito destruída, a vida toda muito destruída, essa ferramenta ela é utilizada para a gente avaliar se aquela pessoa aparentemente precisa também do acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Tipo assim, se vai ser prudente que aquela pessoa também tenha um acompanhamento do psicólogo, e aí o psicólogo é que vai definir se precisa de um psiquiatra também para a parte química, né? Então, assim, então a gente trabalha em conjunto, são complementares, entende? Agora, já temos, né, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, mas assim, a gente tem diversos depoimentos de pessoas que tentaram de tudo que existia, eu fui um desses, então é o meu caso real, de pessoas que já tinham tentado tudo que existe para resolver uma série de coisas e só foi resolver mesmo para valer com o coaching integral sistêmico e com o método CIS, e depois do método CIS. Eu Entende? sou uma Justamente que porque tomava medicação e após o método CIS parei de tomar medicação. Pois é. E eu também, tipo assim, a vida inteira, né, fiz terapia, tomei remédio, fazia tudo que eu conhecia, eu fazia, mas mesmo assim tinha muita coisa que não tinha resolvido, né? Então assim, o coaching integral sistêmico, e especificamente o método CIS, né, para quem está nos assistindo, não sei se tem o link na sua bio também, Tem Angélica, não. para o método CIS, não. Tem Tá na não. minha bio, @ Ramiro Soares Coach, tem um link para inscrição para o próximo método CIS, vai ter um dia 23 a 26 de junho agora, né? Então quem não fez, faça, né? Faça, você E depois merece, você me né? conta. Não, e depois me conta como é que foi, né? Depois nós vamos fazer uma live de quem está E foi. passando por um vale deserto, quem está passando por qualquer desafio agora, né? Qualquer problema que não resolveu, ou então não conquistou ainda tudo que quer conquistar. Fala do método CIS, porque depois do método CIS vai ser você aqui com a gente, trazendo depoimento de ganho, né? Ó a Juliana aí Então, ó, falando, ó, que ela a fez Ju, 2 anos de terapia e com 2 meses resolveu no processo de coaching. Olha como é. isso aí. Vocês estão. E, gente, e pega uma coisa, pega uma chave aqui. Nós não estamos falando mal de terapia, não estamos falando Não, mal de psicologia, não estamos falando mal do que teve para trás. São metodologias diferentes, técnicas diferentes, ferramentas diferentes e complementares. Então, grande parte também dos resultados que a gente tem com o coaching integral sistêmico, com o método CIS, eles são potencializados se a pessoa já fez terapia. Eles são potencializados se a pessoa já tem mais autoconhecimento, se a pessoa já tem mais humildade, né? Porque, por exemplo, são técnicas e ferramentas. Se a pessoa for arrogante, ela pode vir e achar que ela é o bonitão da bala chica. E aí dentro da arrogância, da prepotência, da vaidade das coisas, pode até fazer e não te... ou piorar ainda, ficar se exatamente. achando. Entende? Então,
tudo que a gente faz, na verdade, tudo que a gente faz ao longo da nossa vida que está ligado ao desenvolvimento humano, autoconhecimento, aprendizado, né, desenvolvimento de habilidades racionais e emocionais, né, o desenvolvimento como pessoa, isso ajuda lá na frente. É igual, por exemplo, uma vez eu tive um acidente de carro, quase perdi esse dedo de cá e esse de cá, e aí o médico virou e falou, amigo, eu vou costurar, mas pouco provável de... Eu vou costurar porque, né, pra gente ver se o teu corpo consegue reintegrar aqui o dedo e tal, e ficar tudo certinho, né, e vamos rezar para dar tudo certo, mas se começar a gangrenar, a gente tem que amputar e pronto. E eu falei, tranquilo, irmão, vai lá. E aí recuperou e foi uma beleza. E ele virou e falou, engraçado, eu nunca vi ninguém com uma recuperação assim tão boa, igual foi a sua. Você já fez esporte alguma vez na sua vida? Eu falei, já. Eu fui atleta dos 12 aos 18, treinava 4 a 6 horas todos os dias, joguei basquete. Então fui atleta, assim, na hora... Só parei quando eu tinha que escolher se eu ia virar atleta profissional ou se eu ia para a faculdade, eu fui para a faculdade. Aí ele virou e falou, ah, então é isso. É porque quem é atleta, o desenvolve o corpo de uma forma que para o resto da vida o seu corpo vai ser diferente de quem nunca foi atleta. Entende? Então tem coisas que a gente faz ao longo da nossa vida que vão fazer diferença sempre. É igual quem anda de bicicleta, quem nunca andou. A pessoa que é boa de equilíbrio e o outro que nunca praticou. A pessoa que é boa de tiro e o outro que nunca nem viu, nem filme não direito. Entende? Então, quer dizer, aquela habilidade que a pessoa desenvolveu, ela pode fazer grande diferença em uma série de outras coisas. Né? Igual o treinamento, né? Quando é um treinamento policial, um treinamento militar, um treinamento emocional. Né? Então, assim, tudo que a gente aprende e pratica vai fazer diferença, né? Por um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal, nas coisas que a gente vai fazer. Então, realmente, assim, a terapia, tudo que a gente fez e faz, livros que leu, histórias que viveu, então, assim, tudo isso faz diferença, né? E tem coisa que só a psicologia que resolve, tem coisa que só a psicologia que trata, só a psicologia que resolve, tem coisa que só a psiquiatria que trata, só a psiquiatria que resolve, tem coisa que só médico que trata e resolve. E então, o principal, né, Ramiro? A pessoa tem que querer, né? E a pessoa, ela também tem que querer, né? Que muitas vezes a pessoa vai e não tá querendo a real mudança. Porque mudança, ela dói, né? E você mexer em feridas, dói. Mas no momento que você decide a viver a real mudança, as mudanças acontecem rápido. Mas a pessoa, ela tem que querer. O passo tem que ser através dela, né? E não achar que o outro que tem que mudar. Né? E você tocou num ponto fundamental, né? A relação de ajuda. Não é só em terapia esse resto, não. E método CIS não é só isso, não. O pré-requisito fundamental para transformação e mudança e para qualquer relação de ajuda é a pessoa querer. Exatamente. Por exemplo, a pessoa pode estar com câncer. Você pode ter a quimioterapia. Você pode ter a alimentação. Você pode ter tudo. Se a pessoa não quiser, é um desafio. A gente pode fazer o tratamento e não adianta. Vou dar um exemplo. Olha como é que é interessante, né? O poder da mente. Como é que a mente ela é importante. Eu tive uma coach que ela estava com câncer e o tratamento não estava dando os resultados que deveriam dar. E aí ela veio fazer um processo de coaching, veio trabalhar a parte emocional, graças a Deus. E aí ela começou a trabalhar a parte emocional, começou a trabalhar, né? Porque a parte médica e remédio ela já estava tratando, só não estava dando muito resultado. E aí a gente começou a trabalhar a parte emocional, começou a trabalhar tudo que podia estar influenciando e adoecendo o corpo dela com as emoções, porque as emoções produzem substância química e veneno para o corpo, né? E aí começou a dar um resultado extraordinário no tratamento, começou a melhorar, que é uma beleza, e a médica dela virou para ela e falou assim, olha, eu não sei o que você está fazendo, mas continua. Porque mudou radicalmente. Ela ainda falou com a médica, falou, eu estou fazendo um processo de coaching integral sistêmico e tal, fiz o método CIS, ela estava fazendo, na verdade, ela decidiu fazer a grade toda, então assim, estava fazendo. Então ela falou, aí ela falou, mas continua porque está dando certo, continua porque está dando certo. E aí melhorou e tudo mais, e estava ótimo. E chegou num ponto
né? Depois que estava tudo ótimo, quando a médica bateu o martelo e virou e falou assim, olha, o que tinha nosso aqui tá resolvido. Agora você já pode até, né, colocar uma prótese. Tipo assim, agora você já pode até voltar, deixar o cabelo crescer. Tipo assim, agora você já pode preparar para a vida nova daqui para frente. E aí ela começou a parar as coisas. Ela já tinha terminado o processo e ela começou a parar as coisas que estavam ligadas à parte emocional e deixar para depois. E eu, como já estava, né, mais próximo, já tinha me tornado amigo, eu falei com ela, eu falei, amiga, todas as pessoas aqui dentro da Febracis, quando eu falo nas lives, quando, tipo assim, todo mundo que eu falo para a pessoa fazer se quiser ou não. Eu falo, fica tranquilo, está tudo certo, cada um, né, vai ter a transformação que merece. Todo mundo eu falo, não, se você quiser fazer depois, faz depois. Se você quiser, né, porque eu falei com ela, ela tinha feito o processo de coaching em grupo. E eu estava falando com ela para fazer um individual, porque o em grupo é ótimo, porque resolve o que a pessoa sabe que ela tem que resolver. O individual, você vai ir na raiz daquela pessoa. Porque só ela, tipo assim, você vai investigar dentro da pessoa o que está adoecendo ela. Né? E no em grupo, não. A pessoa, o que ela achar, o que cair de ficha que ela acha que está adoecendo, ela resolve, porque está em grupo. Mas é a pessoa, quando está em grupo, o coach conduz, mas a pessoa que se cair ficha, caiu, se não cair, não caiu. Se ela descobriu alguma coisa que adoecia, é ótimo. Se ela não descobrir, não foi, entende? Então, e aí eu falei com ela, falei, ó, faça, ela estava fazendo a grade green, eu falei, olha, faça o Golden, faça pelo menos o Master é profundo, vai ir nas raízes, faça também um processo de coaching individual, o que vai ir nas raízes, assim, já que você está curada e restaurada, e não voltou, acha a raiz emocional que desencadeou a coisa. Porque no seu caso, e aí eu falei com ela, eu falei, ó, no seu caso, é vida e morte. É vida e morte. O resto do povo, eu sempre falo, amigo, faça quando você quiser, no seu tempo. Só não perde tempo, mas faz no seu tempo, de acordo com a sua realidade, com o que você puder. No caso dela, eu falei, não, amiga, você tem que estar viva para ter depois. Exatamente. Entende? E ela foi parando, depois o câncer voltou, e infelizmente não está mais com a gente, hoje em dia, que Deus a tenha, né? E eu lembrei desse caso aqui, nem sei porquê, mas é para trazer assim, a importância da gente lidar com as emoções. Né? Eu tenho visto muita gente boa, muita gente bacana, muita gente que tinha muita história, tinha muita coisa para fazer nessa vida, entende? Até mesmo quando não é. Tem esses casos, né, de pessoas que não estão mais com a gente, porque, né, tipo assim, as emoções afetaram, alojaram na carne, e aí, né, reduziram o tempo de vida dessas pessoas. Mas além desses casos, eu tenho visto pessoas assim de grande potencial que não estão vivendo tudo que podiam. Tá mortos em vidas, né? Morto em vida. Falou tudo. Eu tenho visto uma geração de zumbis. Exatamente. Como se fosse Matrix, entende? Pessoas que se levantam de manhã, trabalham, voltam, assim, faz tudo que tem que fazer, mas não estão vivendo uma vida extraordinária, estão sobrevivendo. Eu entendo porque eu estava assim há pouco tempo. Eu era uma zumbi marionete ainda, que os outros que determinavam o que eu tinha que ser, o que eu tinha que fazer. E foi exatamente... E não percebia, eu percebia. Não percebia. Só foi... Esse que é o engano. Só foi através de algo sobre forte impacto emocional que eu decidi dar um basta em tudo que eu estava vivendo e fazer algo diferente por mim. E nessa descoberta, eu descobri uma pessoa incrível que sempre esteve do meu lado, que era eu mesma. E os meus potenciais, que eu nunca tinha visto esses potenciais. E foi procurando mesmo um processo de cura que eu vi, aí eu descobri o coach. Para minha cura, me apaixonei e hoje eu sou uma coach, né? Em breve, Master Coach, né? Mas brevíssimo. Mês que vem, serei Master Coach, porque eu vi que eu quero tratar a raiz dos problemas das pessoas, assim como está sendo tratado o meu, eu quero também levar para as pessoas que chegarem até a mim a tratar a raiz do problema,
Porque não adianta nada eu tratar superficial, senão acontece igual esse caso aí. Tratou só o superficial, não foi lá na raiz Aí do você vê, a problema. Celeste entrou aqui, ó. A Celeste conhecia, né? É, Aí ela colocou falou aqui, ó, aqui. verdade, foi uma pena nesse caso. Foi mesmo, né, amiga? E é Então, aquele negócio, né? Tipo assim, por incrível que pareça, é até um lado, por exemplo, o único lado ruim, por exemplo, depois que eu me tornei treinador e que eu entrei para essa missão, assim, do lado de cá, né, de dentro da Febracis, é porque quando eu estava de fora da Febracis, as pessoas não achavam que eu estava vendendo, sabe? Tipo assim, o pessoal me ouvia muito sem ficar achando que eu estava vendendo. O pessoal falava, não, entendi, pegava minha opinião. Às vezes até cansei de conduzir as pessoas para o método CIS, conduzir as pessoas para o coach individual, conduzir as pessoas para o Golden Belt, conduzir as pessoas para o melhor da vida delas, sem elas ficarem achando que eu estava vendendo. Porque como eu, tipo assim, não ganhava nada, né? Tipo assim, pelo contrário, né? Eu estava gastando meu tempo para aconselhar a pessoa, mentorar, ajudar e tal, mas assim, por contribuir, né? Dentro do uhum, contribuir. Então, as pessoas ouviam de uma maneira mais limpa, de uma maneira assim, sem preconceito com o que eu estava falando. Como treinador mudou um pouco, porque alguns casos tem isso, por exemplo, eu falo e às vezes a pessoa fala comigo, vira e fala, nossa, mas você só vende. Eu falo, amiga, eu não estou vendendo não, eu estou salvando sua vida. Eu não tô... Entende? Você vai ter que comprar, mas tipo assim, graças a Deus que tem alguma coisa que dá para você comprar. Antigamente não existia, a pessoa não tinha jeito de pagar por um treinamento desse. Né? Por e o exemplo, que, antigamente, se a gente for pensar igual hoje com celular e internet, antigamente as pessoas não existia nenhum treinamento de 4 dias para mudar o resto da sua vida. exatamente. Aliás, é o que o povo sempre pediu no consultório. Eu falava, amigo, pelo amor de Deus, não tenho, eu dou tudo, O eu pago tudo que intensivão, eu né? tenho, meu reino por uma transformação em 4 dias. Eu falava, amigo, se for rápido, 4 anos. Vamos com calma. Vamos com calma, é um processo. E, Né? e Respeita o o, processo. E o que Vive a é bom pra jornada. gente, né? Foi bom Né? pra você, foi excelente pra mim também. A gente quer pro outro. Aí eles ficam com aquela visão, igual agora sou coach, né? Sou analista. Ah, você tá falando isso é porque você tá vendendo seu peixe. Não é, porque aquilo é bom, foi bom pra mim, tem sido transformador na minha vida. Eu quero pros outros, né? É o que aconteceu com. E a gente aprende, né, dentro da FebraCisa, a ter esse drive de amar o próximo, né? É, De crescer e de contribuir, de não pensar só na gente, de pensar no todo. E a nossa missão, gente, para vocês que não conhecem ainda, a nossa missão dentro da FebraCisa é construir um mundo extraordinário e abundante para todos nós. E isso só tem jeito de construir se a gente for passando para frente o bem. exatamente. E Entende? não Que, aliás, se confundir que todo mundo fizesse isso, o mundo estava mudado. e o extraordinário e abundante, as pessoas desmistificar, não é só o financeiro, não. O financeiro é uma Não, consequência, né? O extraordinário é em todos os pilares, é você poder curtir tudo de forma extraordinária e leve, sem aquele peso que carregava nas costas, né? Eu, pelo menos, carregava um peso que eu não sabia o que era. Era o que era minhas crenças, meus bloqueios, e você viver de real, extraordinário, e você ter sonhos, né? Porque até os nossos sonhos são limitados, escassos, né? Você conseguir ver o mundo da forma que ele é, né? E acessar. E depende exclusivamente da gente, né? Deixar essas crenças, esses preconceitos, essas. Na verdade, é um preconceito que a pessoa nem sabe por que que tem. Nem sabe. Ah, exato. ouviu falar e acha que é. Por causa de um É igual profissional. tem gente que não gosta de médico, você já viu? É, Tem exatamente. gente que vira e fala assim, eu não vou no médico não, por quê? É porque o meu primo foi no médico, descobriu que estava doente e morreu. É. Aí você Então, fala, ah, tá, então se ele não fosse, ele não ia estar doente, não ia morrer não. Entende? e muitas vezes a crença também é com medo de mudar. O medo é tão grande, que aí começa a colocar as historinhas, colocar desculpinhas, com medo do que vai encontrar. E uma coisa eu falo, Ó, vai encontrar um tesouro. Se for procurar, encontra um tesouro que está perdido dentro de você. Que eu falo que eu estava perdida dentro de mim mesmo. E quando você perde esse medo, né, que é nada mais que o orgulho, aquela proteção que coloca, né, para mudança. Não, eu não preciso, eu sou, né, eu consigo resolver tudo. Quando você tira essa armadura e você vê o que tem lá dentro, você se encanta.
né? Acredito que foi seu caso, você se encantou com a pessoa que você... Exatamente. Eu me encantei, a cada dia que passa eu me encanto mais, que no dia de hoje as pessoas com quem eu tenho feito amizade, me conectado, são pessoas assim que têm agregado valores para mim, né? Que têm feito eu descobrir, ainda todo dia eu descubro um pedacinho da Angélica. Então, e assim, e o mais gostoso é quando a gente está cheia das coisas de Deus, das coisas que a gente aprende, a gente começa a transbordar na vida do outro. E não tem nada mais Glória a Deus. gostoso que você poder É, transbordar. É mais gostoso é. do que você se encher. Você recebe muito mais transbordando. Gente, e tem uma coisa, né? Por exemplo, a Emily está colocando aqui, ó, todo mundo merece viver o método CIS. Merece. E tem umas coisas que é o seguinte, a gente fala muito de coach integral sistêmico e de método CIS, mas é porque é o que mudou a nossa vida, né? Então é igual se você, de repente, tivesse todo mundo morrendo de Covid, você tomou a vacina e pronto, e está imunizado. Pronto. Aí você vai querer que todo mundo fique imunizado, né? Então, o que que acontece? É importante entender isso que a Angélica está trazendo, que tem muita coisa que é material, tem muita coisa que dá para você mensurar, né? Por exemplo, o tanto de dinheiro que tem na conta, o tanto que aumentou a parte profissional, o tanto de clientes, tem um monte de coisa que dá para você medir. As coisas que eu fico mais espantado, assim, mais encantado, são as coisas que não têm preço. Não tem. São as coisas que antigamente não tinha dinheiro no mundo que ia te fazer acessar ou que ia te colocar aquelas bênçãos na sua vida. E não tinha. São coisas que não tinha solução, que não tinha jeito. Não tinha jeito. Ou a pessoa descobriu um jeito de destravar isso na mente dela sozinha, ou então não tinha jeito. Ela não tinha por onde fazer isso e agora está disponível. Está fácil. Né? Tipo assim, o método CIS está aí, o coaching integral sistêmico está aí, a Febracis está aí, tem no mundo inteiro. Né? Então, assim, basta querer. Basta querer. Exatamente. E não precisa querer, não tem que estar sofrendo, gente. Guarda uma coisa. Né? O pessoal fica achando que tem que estar ruim para melhorar, que tem que estar ruim. É igual saúde. Cara, você pode ficar sem cuidar da saúde, esperar doer e sangrar para ir no médico? Pode. Mas para que você vai fazer isso? Você não pode cuidar da saúde antes? Tipo Exatamente. assim, será que não vale a pena cuidar da saúde sempre e não precisar ir no médico nunca? Entende? Ou então ir lá só fazer um check-up, né? Uma vez por ano, 6 meses, uma vez por ano, vai lá, faz os exames tudo, e o médico fala, nossa, que maravilha! Você está com a saúde de 20 anos, fala, ah, então beleza, irmão, bora lá. Vamos nessa. Me passa mais umas vitaminas, um suplemento, então, entende? Né? É igual esses dias, eu estava conversando com a turma e falei, agora eu vou procurar um geriatra, porque aí eu já vou começar a planejar como é que eu quero chegar nos 70, né, 80. Eu falo, gente, você vai fazer isso agora? Eu falo, cara, eu acho que já passou, devia ter sido antes, porque, entende? Tipo assim, é meta, é planejamento, estado desejado. Aí você faz a meta, plano de ação, beleza. Aí o cara vai falar, ó, tem que suplementar isso, tem que fazer aquilo, mas não adianta também eu achar que sei e sair fazendo na minha cabeça. Tem sempre alguém que entende daquela área, a gente não tem que ser bom em tudo e saber tudo. Eu preciso ter humildade para aprender, ou para buscar quem sabe, Exatamente, né? Então exatamente. essa que é a jornada, ó. Deixa eu ver. Angélica, você hoje transborda. Cadê? Você hoje transborda de serenidade, ó. Vivian Donde. Viviane, Viviane Donde. é uma Viviane Donde. amigona, é uma Angélica, você amigona. transborda. Sempre soube que você iria longe. Ih, Viviane, você nem começou. Nem Prepara, que ela tá começou. só começando, tá esquentando os motores. Ó, a Emily. Eita, geriatra. A Lília Ai, entrou também. E agora, sem aí, falar, o povo vai me zoar do geriatra, tá vendo? Meu cabelo já tá branco. Emily é uma bênção. São pessoas que a gente vai se conectando. É os presentes da Febracis, né? Além de você sair lá É. com a sua alma curada, com as suas emoções, né? Conectada lá com Deus. Aí tem essas pessoas como você, como Emily, como tantas outras, né? Que vão se conectando na nossa mudança, que fazem parte da Ó, nossa trajetória, do nosso processo, né? e eu vou falar uma coisa, além de tudo que a gente já falou na live até aqui. Uma coisa assim, para fechar com chave de ouro. Uma coisa importante com relação à inteligência emocional.
com relação ao coaching integral sistêmico, com relação ao método CIS, é que não tem dinheiro no mundo que pague você tá blindado para qualquer mudança nas circunstâncias à sua volta. Exatamente. Porque o que as pessoas mais sofrem na face da Terra hoje, engraçado que hoje eu fiz uma postagem no TBT, aí na legenda eu pus um pouco falando disso, aí preparei uma frase do Darwin que vai publicar amanhã de manhã, que é que o Charles Darwin falava, né, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. É o que melhor se adapta às mudanças. Entende? Exatamente. E melhor se adaptar às mudanças é a inteligência emocional. Covid. Cansei de ver o povo surtar, eu fui um desses. Apesar da inteligência emocional, apesar de tudo, no início eu surtei de medo de morrer. E enquanto eu não percebi que as minhas emoções estavam soltas e me matando, porque a parte médica estava sendo feita, os remédios estavam sendo feitos, eu estava hospitalizado, 50% do pulmão comprometido, tipo assim, a parte que os médicos podiam cuidar, eles não cuidaram. Agora, a parte espiritual e emocional era minha. Estava no meu controle. E essa estava à deriva no início. Até a hora que eu percebi. Falei, eita, ô doido. Você fala com o povo para respirar fundo e acessar a melhor versão de dentro deles, você não vai acessar, não? Entendeu? Exatamente. Aí eu falei, eita. Falei, misericórdia. Aí foi ótimo, porque aí eu acessei. Aí voltei a orar, fazer rotineiro. Aí comecei a fazer, conectei com Deus e Deus me conectou com tudo que eu tinha pegado, né, do coach integral sistêmico da Febracir. E isso aí fez a mudança química, da química das emoções, entende? E aí, claro, tinha a parte médica, tinha a parte de remédios, mas tudo isso me restaurou. E aí eu ao invés de caminhar para o lado que estava indo, que era para ser entubado e não estar mais aqui, eu fui para o outro lado, fui sendo restaurado e tive alta. No dia de eu ter alta, talvez eu fosse precisar de oxigênio e de continuar com oxigênio mesmo fora do hospital, e não precisou, porque no último dia eu fiz no Master você vai aprender, Santuário de Restauração Física, Emocional e Espiritual. Sabe? Eita! Aí eu fiz uma técnica que tinha, e graças a Deus, né, tipo assim, saí sem precisar de oxigênio, apesar de estar bem desafiador, né, eu estava ainda cansando muito, com 50% do pulmão comprometido ainda. Mas olha como é que são as coisas, como é que a mente é forte. Aí quando eu fui no médico, e ele falou, olha, tem muita gente que fica com sequela para sempre, e não restaura. Eu falei, irmão, me passa a parte médica, me passe os remédios, o resto você deixa. Você não conhece de quem que eu sou filho. Comigo, com meus Deus e com as minhas emoções, com a minha fé aqui, que a minha fé vai me curar. Mas, assim, mas me passa os remédios, me passa o resto, vai ser o conjunto aqui. E graças a Deus, restaurei 100%. Na época eu não conseguia falar, né? Acho que foi uma das poucas épocas da minha vida que eu não falei nada. Porque eu não conseguia falar nada. Foi doloroso, então. Com ninguém. Então, imagina, fiquei sozinho no hospital, né? Que aí ninguém podia ir também, porque eu estava em quarentena. Então, foi um período assim... Olha como é que são as coisas. Foi um período assim, eu próximo da morte, com todas as circunstâncias assim, para tudo de ruim. Minha família não podia me visitar, ninguém podia me visitar. Então eu estava só, não estava só, né? Estava com Deus. Mas era eu e Deus e as minhas emoções. Era eu e Deus e inteligência emocional. Entende? E isso foi o suficiente para atravessar, para caminhar sobre as águas. Entende? Para sair do barco e caminhar sobre as águas. Falar, o barco está afundando, então afunda daí que eu vou caminhar sobre as águas daqui. Entende? Então, assim, é muito poderoso. Então, que bom que tem essas coisas que a gente mede, mas o melhor mesmo são essas coisas que não tem dinheiro que compra. Exatamente. Né? Você se conhecer, né? Se conhecer e todos os pilares. Olha que coisa. Quem está nos ouvindo em casa que não fez o método CIS ainda, acha que é impossível. Tem certeza. Tem certeza não. Alucina, né? Eu creio. E tem muita gente que acha que não tem jeito de viver o extraordinário nas 11 áreas da vida com todas em equilíbrio. Entende? Acha que é só uma ou outra mesmo, e as outras vão ser tudo bagaçada mesmo. Que era a crença que eu tinha antes. É nada mais do que uma crença limitante, né? É,
mas a pessoa tem certeza. Por exemplo, quem não conhece fala assim, não, mas não é que eu acho que não tem jeito, é porque não tem jeito mesmo. É, Aí você fala, não, amigo, tem jeito, mas tem técnica, tem exatamente. ferramenta, tem metodologia. É igual construir o prédio mais alto do mundo. Antes da pessoa construir, alguém virou e falou assim, não, amigo, não tem jeito. O mais alto é o Empire State Building, esse Burj Khalifa não vai sair. Você fala, não, irmão, tem jeito, mas tem a metodologia certa para conseguir fazer e ficar de pé. Não é assim que eu vou empilhando tijolinho e vai ficar. Exatamente, exatamente. E a pessoa não escutou os obstáculos, né? Não deu ouvido às circunstâncias, né? E muitas pessoas dão ouvido, as pessoas dão ouvido às vozes, né? As frangas. Principalmente quando você está num processo de mudança, ai, as frangas vêm. Ela vem, vão ver até quando vai durar, até quando isso vai permanecer. E quem decide até quando vai permanecer é você, né? É você que decide. É decisão. É decisão. Tudo é decisão, né, Ramiro? Se você não tomar uma decisão de mudar, não adianta fazer qualquer coisa. Não, se a pessoa não quiser e não decidir, não agir, pode esquecer, não adianta. É foco, meta e ação, né? E a gente tem uma bênção como seres humanos de sermos animais racionais. Os outros animais da face da Terra não pensam de maneira racional. Eles agem de maneira instintiva. Então, eles nascem já com instinto e agem de maneira instintiva. Então, por exemplo, um leão. Não adianta você virar para ele e falar assim, amigo, vai faltar dinheiro mês que vem. Vai faltar caça aqui mês que vem. Fica preocupado aí, que ele não está entendendo. Ele entende que se você pisar no rabo dele, ele vai te dar uma patada. Então, os animais, eles agem só com o que é real, só com a realidade. Começa a pegar fogo, eles correm. Se não está pegando fogo, eles ficam. O ser humano, como animal racional, ele consegue utilizar a mente para produzir pensamentos, sentimentos, ações. Então, é uma bênção se você souber usar. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto. Então, a nossa mente, o ser humano, ele ser um animal racional, é um grande poder para o bem e para o mal. Exatamente. É um grande poder para te trazer paz ou ansiedade. É um grande poder para te trazer produtividade ou estresse e cansaço. É um grande poder para te deprimir ou para te deixar cheio de energia para fazer o que precisa ser feito. Entende? Depende do quê? Inteligência emocional. A chave que diante da mesma circunstância, olha esse meu exemplo no hospital, a mesma circunstância, o mesmo cenário, tudo igual. Metade da equação, que eu estava com a chave do medo de morrer, a coisa estava indo de mal a pior, e na hora que eu virei a chave para agradecer por mais um dia, agradecer por estar vivo, entregar que fosse feita a vossa vontade, orar, fazer os exercícios rotineiros, aplicar na prática tudo que eu aprendi no coaching integral sistêmico, que eu sempre ensino para todo mundo. E aí a coisa fez toda a diferença. É uma decisão então, quem sua, está em casa, hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. É uma frase que o papai sempre terminava as palestras dele falando isso, que hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. E eu profetizo que para você que está em casa, que o Metro CIS vai ser um portal para essa nova dimensão de possibilidades em todas as áreas da sua vida. Com certeza. E o coaching integral sistêmico, né? Eu falo tanto do Metro CIS que já fica na língua, né? A live é sobre coaching e eu estou falando do Metro CIS. Não, mas um complementa o outro. A gente está falando daquilo que a gente viveu, né? E a gente sabe da importância. Não tem como falar de coaching e não falar do método CIS, né? Que é um complementa o outro, né? É um e o outro. Ramiro, eu agradeço imensamente você ter aceitado o convite. E é o primeiro de muitos, viu? Primeiro de muitos. E eu tô firme no compromisso das lives diárias aqui. Isso aí, eu tô começando. Fazer live diária nunca mais. Vamos fazer a nossa pose aí do... Vamos lá. O pessoal tirar foto. Exatamente. Turma, em casa, por favor, tirem foto, porque nós estamos com as mãos ocupadas. Tamires, minha coach. Não dá para tirar. Aí, ó. Tira a foto, um print da tela. Aí. Isso aí. E marca a gente, o @Ramiro Soares Coach.
E Angélica Assis Coach. Coach, exatamente. Isso, coloca no stories, marca a gente que nós vamos repostar. Exatamente. Vou deixar um convite para quem está aqui na live remarcar a gente lá, ganhar uma sessão experimental por mim. Tô presenteando, Uau! mas tem que fazer isso aí, marcar você e entrar em contato comigo para a gente estar agendando a sessão. E tenho certeza que vai ser, assim, impactante. Gente, então corre lá no stories, marca a gente para você ganhar a sua sessão aí, porque eu vou te falar. Presentaço, viu? É presentaço, não é? Tá com o coração, tá com o coração aí de ouro hoje. Aproveita que não é todo dia que a gente ganha sessão de coach, não. Vamos lá, porque... E, mais uma vez, muito obrigada, Ramiro, por ter aceitado, por ter mostrado mesmo para as pessoas a diferença, né, do coach, da psicologia, que são ramos que trazem, né, o desenvolvimento humano, e principalmente mostrar nas nossas vidas, né, que é possível. Se a gente pode, todo mundo pode, né? E é importante. É possível demais. E uma coisa que é uma frase que eu tenho na minha casa e uso na minha vida: mudanças acontecem rápido. Mas depende principalmente de mim, de você, decidir fazer essa mudança. E quem vai colocar a intensidade, a velocidade, é a gente. Sou eu que vou colocar a intensidade e a velocidade. E cada um coloca a sua, né? Com a sua real necessidade. E eu vou deixar uma frase a qual meu estômago embrulhou na época, mas foi a frase que fez eu sair de onde eu estava. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Cada um tem a vida que merece. Como essa frase mexeu comigo. Bate na cara, né? Você falou, oi, o quê? Peraí, quem assim? É essa pessoa para falar isso? Ela não sabe o que eu tô falando. Você fala isso na minha cara, assim. Exatamente. Muito obrigada, Ramiro, mais uma vez, viu? Gratidão. Eu nunca nem mais passou na minha cabeça estar fazendo uma live com o meu treinador. Olha aqui. Mudanças acontecem rápido. Exatamente. Foi a partir de uma decisão. Gente, deixa eu aproveitar uma coisa. Enquanto a Angélica está finalizando ali, gratidão também, né? Uma honra estar aqui. Quem já fez o Método CIS, que está aqui nessa live com a gente, pode me mandar mensagem direta no meu direct, @RamiroSoaresCoach, se você quiser fazer uma live nossa, eu com você, para você trazer o seu depoimento de ganhos do Método CIS, como é que estava a vida antes, como é que foi o processo, como é que ficou depois, tá? Então fica um convite meu aqui. O da Angélica foi para a sessão, né, para fazer a sessão com ela, e o meu, para quem for fazer o Método CIS, já corre lá no link na bio, garante sua vaga, e quem já fez, quiser fazer uma live com os depoimentos para, né, mostrar para quem não conhece ainda, me manda um direct que nós vamos agendar. Exatamente. Obrigadão a todos que ficaram aqui, né, que estiveram com a gente aqui. E cada um que está aqui merece fazer o Método CIS. Você merece essa transformação, porque é uma transformação real, não é de eu contar, não, é real. Se tem dúvida, só vai e faz. Só faz o teste. É real. Não, e é tão real que quando eu falo com o pessoal para fazer, eu não falo assim, depois você me conta se mudou. Não, depois você me conta se deu certo. Depois você me conta se foi transformador. Eu já viro pro povo e falo, olha, é fácil, e nós vamos marcar uma live já para poder trazer o depoimento, que eu sei que vai ter, né? Eu sei que vai ser extraordinário e vai transformar um monte de... E quem já fez também, né, tem que fazer de novo, porque cada vez que faz é algo diferente, a entrega é diferente. Né? E vai de coração aberto, Porque se não for, ele vai abrir. Ele vai abrir. Então é melhor fazer o coração aberto. Minha mãe aqui me falou, todo mundo merece fazer o Método CIS. Ela fez o recente. Meu ecossistema mudando. É isso aí. Beijão a todos que estão aqui. Vou ali curtir um aniversário, que eu tô no meio de um aniversário ainda. Pô, tá vendo? É isso que é comprometimento com a mudança, tá vendo? Exatamente. Muito obrigada, Ramiro. Muito obrigada a todos. E até a próxima live, viu? Até mais, pessoal. Com Deus. Tchauzinho. Amém. Tchau.